Meu nome é Indy, tenho 22 anos e sou demissexual e pansexual. Meu nome é Mariane de Jesus Spinedar Arguelho, eu tenho 23 anos, minha orientação ela é assexual, minha orientação sexual é assexual e minha orientação romântica é heteroromântica. Tá, meu nome é Feira, eu tenho 26 anos, eu sou panromântico e minha orientação é demissexual. A sexualidade é uma orientação sexual caracterizada pela falta de atração sexual por qualquer gênero, pela pouquíssima sensação de atração sexual ou pela sensação de atração sexual apenas em circunstâncias específicas. A sexualidade também inclui os chamados Grey A, que é quem está entre a pessoa sexual e assexual. Ela pode não sentir desejo sexual, mas experimenta de vez em quando, limitadamente, em situações específicas. Também inclui os demissexuais, que só conseguem sentir atração sexual por alguém se tiverem uma forte ligação emotiva com a pessoa. Ser assexual não significa não sentir nenhum outro tipo de atração. Assexuais também podem sentir atração romântica, que varia de acordo com a orientação romântica da pessoa, que pode ser heteroromântica, quando há atração por pessoas do gênero oposto, homoromântica, quando há atração pelo mesmo gênero, birromântica, quando há atração por mais de um gênero, panromântica, quando há atração independente de gênero, ou até aromântica, quando não há atração. A bandeira que representa a assexualidade é composta por 4 cores. A cor preta representa a ausência de desejo sexual, a cor cinza o estado intermediário e a cor branca o desejo sexual. Essas 3 cores representam a gradação da sexualidade humana. E a cor roxa representa a comunidade assexual. Até a infância foi de boas, né? Porque criança não tem muito esse negócio sexual. Mas a adolescência foi mais complicado, porque enquanto minhas amigas estavam todas lá loucas, com os hormônios à flor da pele, querendo os menininhos, eu tava tipo sem nada. Aí tinha toda a pressão delas, que eu tinha que beijar alguém, que eu tinha que transar com alguém. Sempre teve pressão. Quando eu era criança, tinha certas coisas que pra mim era estranho de ser, porque eu não era que nem as outras crianças. Na verdade, ninguém é igual a ninguém. Porque eu não me sentia confortável em ser igual que as pessoas queriam que eu fosse, sabe? E é uma coisa que a gente acaba sempre vivendo, porque é algo que os amigos impõem, que a família impõe. Na minha infância eu não sabia muito bem o que era isso, né? E eu fui crescendo e tal, fazendo as mesmas coisas que as outras pessoas faziam. Porque era normal, tinha que fazer isso. Conforme fui crescendo e me abrindo para o mundo e ver internet e tal, aí eu fui me abrindo um pouco mais para saber os tipos de orientações que existiam, né? E, no caso, eu fui me aprofundar mais quando eu fiquei mais velho, né? Quando uns 24 anos, por aí. Porque até então eu não sabia que eu era. Um assexual, ele é uma pessoa que tem uma vida normal, como qualquer outra. Só que ele é calado. Porque ele não tem com quem conversar sobre aquilo. E é por isso que hoje em dia estão surgindo essas redes na internet, né? Páginas no Facebook, para que eles possam conversar. Né? Então, são poucas pessoas, poucos grupos, porque até a pessoa cair na real que realmente ela é assexual e não que ela tem um transtorno, ela já passou por médico, ela já passou por psiquiatra, ela já passou por psicólogo, ela já passou por tudo quando ela quer descobrir sobre a sexualidade dela. E aí ela vai lá, procura no Google, ou vai lá, começa a ler alguma coisa e ela se desperta ali naquele grupo. Eu sempre fui, assim, uma pessoa, assim, sempre distante de questões de relacionamento. E foi sempre uma questão de meus amigos falarem, porque minha família, de não estar no relacionamento. Uma vez assistindo, eu sou viciada no YouTube, e o canal, Fatos Desconhecidos, e eles fizeram uma postagem sobre assexuais, né? Aí eu assisti, eu achei legal, né? E eles falaram dos demissexuais. E aí eu falei assim, talvez eu seja demissexual.
né? E eu comecei a estudar, comecei a procurar bastante coisas, comecei a ler, vi vários vídeos, sempre procurava vários documentários, quase não tem nada, né? Procurei as páginas no Facebook, né? Porque as redes sociais são aquilo que tá mais acolhendo os assexuais do que a própria família, os próprios amigos. Eu descobri por acaso no Facebook, se não me engano. Tipo, eu tava pesquisando sobre gênero. Aí, quando a gente joga no Google, aparece um monte de site, né? E apareceu uma página do Facebook. E entre, tipo, tinha gênero, binário e tal. No meio tinha sexual. Aí, como eu era o único que eu não conhecia, eu fui pesquisar. Quando eu achei lá, meio por acaso, eu me identifiquei. Só que eu não me identifiquei por completo, né? Porque eu sou demi, mas, tipo, já tava mais próximo do que eu sou do que o resto. Fui pesquisar pra saber mais sobre o assunto, só que tem pouca coisa na internet. Pelo menos na época que eu fui pesquisar, em 2012 mais ou menos, não tinha praticamente nada. Então, foi na internet também, parei na página de assexual. Aí eu fiquei lendo todas as sexualidades que tinham no meio ali. Aí eu falei, poxa, isso daí parece comigo e tal. Aí foi a qual eu me identifiquei, assim. Foi pela internet. Uma pessoa que não consegue se identificar, se aceitar da forma como ela tem vários sofrimentos, né? Porque ela não consegue se encaixar em lugar nenhum na sociedade, por não saber, ela fica sem rumo. Então, num âmbito sexual, né, o assexual, quando ele não consegue se identificar, até por ser uma coisa nova, uma coisa que não tem muita bibliografia, muitos artigos, muitos livros, muitas pesquisas sobre isso, a pessoa tenta se encaixar e ela acaba se achando doente, né? E isso causa um sofrimento para ela. O sofrimento não é a nível sexual, né? Porque na parte sexual ela tá ok com ela mesma, com a consciência dela, mas é a nível social, a nível familiar. Foi em 2012 que eu me identifiquei como assexual, porque eu achei por acaso e fui pesquisar e eu achei que tinha bastante coisa a ver, porque eu nunca fui muito sexual, nunca vi sexo como uma coisa, tipo, necessária para viver. E não como as outras pessoas, porque a sociedade é muito sexual. A última vez que eu tinha ficado com alguém, eu tinha 15 anos de idade, eu peguei e resolvi, pensei assim, tipo, eu preciso tirar essa dúvida da minha cabeça. E aí eu pensei assim, eu vou ficar com esse cara. Quando eu fiquei com ele, e eu falei assim que foi horrível, aí que eu pensei assim, tipo, realmente, eu não sou desse jeito, sabe? Eu não me identificava com isso, por mais que as minhas amigas sejam assim. E foi assim que eu comecei, tipo, claramente falar assim, eu sou assexual. Eu sou assexual e eu falo para as pessoas que eu sou assexual. Quando eu pesquisei sobre e falei assim, não, eu sou parecido com isso e tal, aí eu levei isso pra minha vida. E quando eu conhecia uma pessoa, eu mais que conhecia ela, assim, tipo, eu conhecia mais, me envolvia mais no lado sentimental. E eu gostava disso. Então foi quando eu levei isso pra minha vida. Preconceito, assim, na raiz da palavra não. Mas a gente sempre tem aquelas piadinhas sem graça, né? Tipo, você não pode conversar com uma pessoa, você não pode sair com uma pessoa, você não pode dormir com uma pessoa, que tudo remete a sexo. Mas assim, preconceito, ofensivo, assim mesmo, não. Só essas piadinhas sem graça. Geralmente eu não lido, a pessoa começa a falar, eu ignoro. Ou se eu realmente conhecer a pessoa, se for um amigo meu, eu já falo, pô, você me conhece, mano, vai ficar fazendo piada sem graça, piada repetida ainda. Se fosse uma piada nova, uma piada engraçada, a gente aceitava, mas piada repetida, você acha que ninguém nunca fez? Geralmente é assim. Melhor do que levar na ignorância, ainda gerar conflito. Então, eu acredito que não por causa da questão de como eu me apresento. Porque eu sou assexual, mas eu sou heterorromântica. Talvez se eu fosse birromântica ou homoromântica, seria diferente. Então, minha família mesmo, quando acho que eu falei pra minha mãe,
Assim, mãe, eu sou assexual. Até falei pro meu irmão, né? Só que pra eles é tudo brincadeira, sabe? Isso não existe. Não que eles façam um preconceito comigo, né? Eu acho que eles teriam muito mais preconceito comigo se eu fosse lésbica, se eu fosse trans. É bem diferente. Olha, no meio que, assim, GLS, assim, muito. Porque a maioria das pessoas falam que você está praticando celibato, ou você não encontrou a pessoa certa, ou a pessoa não fez direito com você, essas bobagens, sabe? Então, eu sempre lidei muito bem com brincadeiras sexuais, porque a gente é a minoria, então, se eu ficar falando, não vou falar sobre isso, eu vou me excluir do grupinho ali, então eu tenho que acabar conversando sobre certos assuntos que eu não gosto, mas que as outras pessoas falam. Então, para não me sentir excluída, eu faço isso. Eu acabo falando sobre aquela coisa, não gostando daquilo, entendeu? Tipo, não lidando com a mesma maneira que eles lidam, para não sentir meio excluído. Mas eu era bastante antes. Aí as pessoas achavam que eu estava com um problema psicológico, me chamavam de doido. Nós vivemos numa sociedade que cria uma determinada expectativa sobre a sexualidade das pessoas. Quer dizer, nós compulsoriamente temos uma sexualidade, ou compulsoriamente somos obrigados a desenvolver certas expectativas que são criadas pela nossa cultura sobre a sexualidade. Claro, não preciso nem dizer que essas expectativas giram em torno da heterossexualidade. Agora, no que diz respeito à assexualidade, isso embaralha muito a cabeça das pessoas, isso embaralha muito. E, inclusive, nem desperta tanto interesse acadêmico. Os movimentos acadêmicos são muito pontuais, né? Especialmente se tratando no Brasil. Por que confunde muito a cabeça? Porque seria justamente a não vivência disso que a sociedade toma como base para viver em sociedade mesmo, que é o exercício da sexualidade. Então é uma outra forma de comportamento que não passa obrigatória e compulsoriamente pelo desenvolvimento de uma sexualidade nos moldes que se pensa a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade, enfim. Olha, eu sofro sim. Ai, que ódio. Nossa, esse é o pior, é horrível, porque as pessoas, elas não, primeira coisa, elas não acreditam em você. Se você chega pra elas e fala, eu sou assexual, elas primeiro vão fazer assim, mas você é mesmo? Mas como que é, né? Ainda mais, tipo, se eu gosto de uma pessoa, a pessoa pergunta assim, porque isso aconteceu comigo. Eu falo assim, nossa, mas você não sentiu alguma coisa? Tipo, você tá claramente, você percebe que eles estão falando em questão de excitação sexual, né? Eu falo assim, não senti isso. As pessoas começam a pensar sobre sexualidade, sobre relacionamento, e, tipo, sempre há uma pressãozinha, tipo, nossa, porque você tem que ficar com fulano de tal, você tem que se relacionar com fulano de tal, você tem que fazer isso, você tem que mostrar que você é isso, aquilo, né? E muitas vezes de pessoas com quem eu fiquei que eu não queria ficar, e, tipo, eu fazia por uma questão assim, não, porque eu tenho que mostrar pra elas que eu sou assim, mas por mim eu nunca faria. Pressão sempre, desde adolescente, né? Que a gente tem que transar, tem que falar de sexo, tem que gostar. Você não pode preferir ir num cinema do que transar com a pessoa, nunca. Se você preferir, isso não é normal, não. Olha, pressão, agora assim não mais, mas antes, no meio que eu vivia, assim, eu lidava com certas pressões, por exemplo, em balada, porque eu sempre gostei de dançar, né? Então, vinha uma pessoa e uma amiga minha pegava, fica com essa pessoa e tal, aí a pessoa, ou se não, teve vezes que eu saí uma vez, uma guria me agarrou, me beijou, e eu fiquei com nojo depois, entendeu?
Eu me senti muito mal depois porque eu nem conhecia a pessoa. Primeiro, nem conhecia. Eu não sabia de onde ela tinha vindo, o que ela gostava de fazer e tal, por que eu beijei aquela pessoa, entendeu? E eu me senti muito mal depois. É como se eu tivesse feito algo muito errado pra mim. Lidar com a pressão, assim, dos amigos é muito desconfortante, assim. Então, tipo, as pessoas, elas sempre tentam me colocar numa situação, tipo, justamente por questões de desconfiança, né? Porque elas não acreditam em mim, elas demoram para acreditar em mim e elas sempre tentam formular questões, problematizações para que eu me enrole, para que eu fale coisas assim, eu falo assim, não, mas agora que eu me entendi, que eu me compreendi, que eu tô bem com isso, vocês querem enrolar toda a minha cabeça só para vocês se sentirem melhor, porque vocês não conseguem aceitar isso que eu sou. O assexual, ele se sente muito pressionado pelos amigos quando ele já é adulto. Porque, e a namorada? E a fulana? Ou no caso do homossexual, e o fulano? E a pessoa não sabe nem o que responder. Porque como é que ela vai explicar para um amigo dela que ela não sente atração sexual? Porque ela sabe que isso não é bem visto e não é compreendido pela sociedade. Porque essa parte dele, ele é bem resolvido com ele mesmo. Né? Ele é sadio e seguro, ele é sadio fisicamente e ele é seguro de que ele não quer fazer sexo. Por N motivos, ele não sente nenhuma vontade. Aquilo não é uma necessidade na vida dele. Eu acho que não tem representatividade. Tipo, se tem, é uma coisa pequena e não muito conhecida. Tipo, se tiver algum youtuber, algum blogger e tal. São pessoas que não são muito conhecidas. Isso afeta porque, como me afetou. Tipo, eu demorar pra descobrir que eu era, eu ficar pensando que eu não era normal. Isso pode afetar as futuras gerações. Se não tiver mais conteúdo sobre isso, vai afetar do mesmo jeito. Elas vão continuar achando que não são normais. E vai ficar em toda essa confusão mental. Então, representatividade quase não tem na internet, se for parar para pensar, nos sites brasileiros. Essa falta de informação acaba levando para que a pessoa se sinta excluída e não saiba que realmente ela é conforme o tempo assim, que ela vai se descobrindo. Mas hoje em dia, com o Facebook e outras redes sociais que tem e que acabaram tendo uma certa visibilidade, então as pessoas estão buscando mais. Uma outra coisa que eu penso que a gente poderia representar muito mais é tipo essa questão de fazer documentários, de escrever artigos científicos, de escrever ciência através disso. Porque a nossa sociedade, conforme questões, histórias de como ela está agindo hoje, ela acaba se tornando muito mais intolerante em alguns contextos. O campo dos estudos, né, sobre a sexualidade ainda é um campo bastante restrito no caso das pesquisas brasileiras. Mas mesmo se a gente pensar em alguns países mais centrais, como os Estados Unidos e alguns países da Europa, essa não é ainda uma discussão extremamente consolidada, até porque, por exemplo, o movimento dos assexuais é um dos movimentos também mais recentes no que diz respeito a essas dissidências no campo da sexualidade. Eu penso que ainda há uma falta de informação, sim, sobre a sexualidade, sobre os assuntos que envolvem e atravessam a sexualidade. Porém, tipo, a gente não pode pensar que essas informações elas têm que vir do nada, sabe? Elas vêm de alguém e esse alguém pode ser nós mesmos, que nós também podemos veicular essas informações, que nós também podemos ser esses geradores de informação. Porque é muito complicado quando você vai nas redes sociais e você olha, tipo, os comentários terríveis que fazem, tipo, quando alguém faz um comentário, assim, tipo, sai alguma notícia falando sobre a sexualidade, ou alguém que fala assim, porque eu sou assexual, e começa os comentários nas redes sociais. Nossa, porque nunca você
Nunca teve alguém que te comeu também. Você nunca... Tipo, várias coisas bem ofensivas, sabe? Dizendo, não, porque na verdade você é gay. Isso é tudo pra você se esconder por trás disso. Tipo, as pessoas tentam até ofender por questões que nem deveriam ser ofensivas. Sempre que a gente comenta que a gente é assexual, demissexual no caso, tem que explicar e as pessoas ainda assim não entendem, acham que isso não é normal. Tipo, como assim você não gosta de sexo? Como assim você prefere comer um bolo do que transar? Ninguém entende. É uma falta de informação, sim. E como eu te disse, tipo, acaba afetando pelo fato da família também cobrar muito a pessoa assexual de ter uma família também, fora que ela tem, né? De ter filhos, de se casar, etc. Então é uma cobrança constante. Não é que falta a informação, é que não tem mesmo. Não é pouca informação, é zero. Se você for pesquisar, ultimamente está tendo mais, só que se você for pesquisar não tem praticamente nada sobre assexual. E não é só assexual, né? Tipo, tem vários ramos dentro disso e não tem nada falando sobre. Porque eu queria saber o que eu era, né? Eu achava que eu tinha algum problema. E se desde o começo eu pesquisasse lá e aparecesse isso, eu ia ficar de boa o resto da minha adolescência. Mas eu passei a adolescência inteira pensando o que tinha de errado. Então, tipo, eu perdi um pedaço da adolescência por uma bobeira, por falta de informação. E a partir do momento que você propaga essas informações, tipo, as coisas se transformam. Elas podem não se transformar de forma muito rápida, mas a partir do cotidiano mesmo, dessas formas mais micropolíticas, dessas pequenas ações que a gente vai fazendo uma pequena postagem, a gente vai falando para um amigo, tipo, coisas que as pessoas não conhecem. E eu acho que vale a pena as pessoas que se consideram assexuais, elas contribuírem com essas pequenas informações no cotidiano. Ser assexual para mim é ser um tipo de ser humano diferente. Não diferente assim, mas porque todo mundo é igual, mas é só uma sexualidade diferente. Eu acho que não tem um bicho de 7 cabeças aí, entendeu? Eu sou uma pessoa igual às outras pessoas, eu faço coisas igual às outras pessoas, eu saio, eu brinco, eu dou risada, eu namoro, entendeu? Então, pra mim, ser assexual é ser normal, é ser uma pessoa como qualquer outra. Tipo, gente, é ser, tipo, totalmente normal, sabe? Ser como outra coisa, tipo, uma pessoa qualquer, porque não tem nada de especial ser assexual, sabe? Tipo, eu acho que o mais legal de ser assexual é a questão da diferença. De como as pessoas, elas podem ser totalmente diferentes, elas podem ter suas peculiaridades, suas particularidades. Então, pra mim, ser assexual não me faz ser uma pessoa especial, mas me faz querer pensar de que eu sou diferente e eu tenho que entender que também tem pessoas que são diferentes da mim e que eu tenho que compreender a diferença delas. Cara, eu acho que é aproveitar mais, né? Tipo, a gente não perde, 1, 2 horas transando, a gente vai fazer outras coisas, vai ler um livro, vai comer, vai engordar um pouquinho, vai assistir um filme, conversar, conhecer realmente a pessoa que você está se relacionando. Acho que é aproveitar mais.